Ano 32, edição número 12, sexta-feira, 1º de maio de 2009. Está no ar o Jornal da Bandeirantes, gente. Hoje, um programa dedicado ao trabalhador. E aqui na Bandeirantes trabalha muito no 1º de maio. Tanto assim que o programa que nos antecedeu, o Jornal Falado Primeira Hora, está emplacando 47 anos. Não à toa, o programa começou no Dia do Trabalho. Que saudades daqueles companheiros pioneiros em primeira hora. O editor Edmundo Ferreira Maciel, o Ed F. Maciel, que era da agência United Press International e que foi trazido para Bandeirantes um texto impecável para fazer parte da equipe que era comandada pelo saudoso Alexandre Cadunc. Edmundo Ferreira Maciel, ou Ed F. Maciel, como se assinava, também de saudosa memória. E os grandes locutores que compuseram a primeira equipe do Primeira Hora. Humberto Marçal, que durante muitos anos foi a voz padrão da Rádio Bandeirantes, ao lado de Francisco Renato Duarte, uma das vozes mais bonitas do rádio, os dois já falecidos, e o Fábio Pérez. Fábio Pérez, que depois teve uma longa trajetória nas organizações Globo, onde continua até hoje, e principalmente como ouvinte assíduo da Bandeirantes. Nosso abraço ao Fábio Pérez, que representa aquela primeira equipe de grandes locutores que Primeira Hora teve ao longo do tempo. Não podemos deixar de citar também Ferreira Martins, uma das grandes vozes do rádio do Brasil, hoje inteiramente dedicado à locução de comerciais e faz os mais importantes comerciais do rádio e da televisão do Brasil, e compôs uma grande equipe ao lado de Walker Blas e de Flávio Guimarães. Hoje, Primeira Hora apresentado também por três grandes vozes, o Walker, que ainda continua, o Dedé Gomes e o Dimas Aguiar. Francisco Prado, bom dia. Bom dia, Zé Paulo, bom dia, ouvintes do Jornal da Bandeirantes, gente. O Primeira Hora, que nos seus 47 anos é comandado por Raíssen Abac. Parabéns a ele, que traz há alguns anos já uma cara nova, com uma pitada de humor característica peculiar do jornal Primeira Hora nos tempos atuais, Zé Paulo. Primeira Hora que nasceu da percepção do diretor comercial da Bandeirantes, Edson Leite, grande narrador esportivo, sempre rememorado pelo Milton Neves, né, consagrado locutor esportivo, que ao lado de Pedro Luiz e Mário Moraes foi responsável pela maior transmissão que o rádio já teve da Copa do Mundo da Suécia em 1958, quando a Bandeirantes, se antecipando a todos os problemas técnicos que eram grandes na época, sem as facilidades que nós temos hoje, acabou mandando um transmissor para a Europa para que o ouvinte tivesse o melhor som na transmissão dos jogos do Brasil. Já antevendo que o Brasil, naquela Copa de 58, não deixaria escapar o título. Edson Leite era o diretor comercial e ao lado de Murilo Pereira Leite, outro grande nome da direção da Bandeirantes, e Alberto Saad, lançou a ideia que seria posta em prática pelo criativo chefe de jornalismo. Naquela época não se falava em diretor de jornalismo, mas chefe de reportagem, Alexandre Cadunc. E um grande parceiro viabilizou a Ponte de Notícias Rio-São Paulo, o Banco Brasileiro de Descontos S.A., que era assim que se assinava o Bradesco na época. Depois se tornou Bradesco, mas era o Banco Brasileiro de Descontos S.A. E o Humberto Marçal enchia a boca para dizer o Banco Brasileiro de Descontos S.A. Por 29 anos, o Bradesco foi o patrocinador exclusivo de Primeira Hora. E esse formato outros tempos de rádio. Esse formato do Primeira Hora é pioneiro, né, Zé? Com um apresentador e 3 locutores, né? E na época, uma novidade, simultaneamente nós tínhamos a participação da nossa emissora no Rio de Janeiro, que hoje se chama Bandeirantes, mas que é a Rádio Guanabara, um dos nomes mais sonoros do rádio, Rádio Guanabara do Rio de Janeiro. E lá havia também um grande locutor que era o Mário Teixeira, com estilo próprio. Então a Bandeirantes fazia essa ponte
E inclusive na abertura, na vinheta, se fala em ponte de notícias. E por quê? Porque um pouco antes tinha surgido a ponte aérea Rio-São Paulo no ano de 1962. Em 1º de maio de 62 ia ao ar primeira hora, um pouco antes tinham se iniciado os voos da ponte aérea ligando São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos sair um pouco da história do rádio, nós vamos passando de geração para geração, né? Agora está aqui o Francisco Prado, que é da nova geração. Mas vamos aos destaques do programa de hoje. Tem muita coisa dedicada ao dia...